Mesmo com incríveis demonstrações do poder de Deus, o faraó Ramsés e Nefertari acreditam que podem fazer algo contra o povo de Deus. E é aí que verão o maior milagre de todos, com o qual nenhuma das pragas pode se comparar. E no vídeo de hoje você vai saber tudo o que vai acontecer no especialíssimo episódio dessa segunda de A Bíblia. Mas antes, um alô e um abraço para o Vinícius, que é de Cabanas, em Pernambuco. Ele disse que está vendo pela primeira vez, muito legal. Também para Eliane, que é da capital de São Paulo e também está vendo os 10 mandamentos pela primeira vez. Fique ligado que já tem mais alô para mandar. Episódio 65, segunda-feira, dia 21, Abertura do Mar. Então Ramsés e o exército partem do Egito em direção aos hebreus no deserto. Inconformado, Pazer fala com Deus dos hebreus, diz que crê nele e pede que proteja seu amigo Simute. Alguns dias depois, a coluna de nuvem leva o povo hebreu até o Mar Vermelho e o exército egípcio finalmente os avista e avança com força total, o que assusta os hebreus que se apertam à margem do mar. Nefertari discute com o pai Pazer e enquanto os hebreus fogem dos egípcios, Pazer questiona a filha o que ela pensa que uma divindade que faz chover pedras, que faz o dia virar noite e que levou os primogênitos, o que fará com Ramsés e seu exército. Nefertari grita dizendo que chega e ameaça prendê-lo e cheio de desgosto, ele diz que não acredita que ouviu isso e ela reforça que sim, ela é a rainha e pode fazer o que quiser. No deserto, o exército se aproxima cada vez mais do povo e Nefertari diz que a vingança é a única coisa que lhe resta e Pazer diz que resta sim mais coisas, resta sua própria vida, seu futuro. Muito conturbado, ele diz que ela é fértil, tem um marido, servos e mesmo que ela não acredite, tem um pai capaz de fazer qualquer coisa e ele começa a agonizar com dor no peito e cai no chão. Corá, Datã e Abirão atacam Moisés dizendo que avisaram que sair do Egito daria problema e que era melhor ser escravo no Egito do que cadáver no deserto. Um sacerdote socorre Pazer. Moisés diz para o povo não ter medo e verem o livramento que o Senhor dará, que nunca mais verão os egípcios e que Deus lutará por eles. Moisés então sobe a um morro na beira do mar e ora a Deus enquanto o céu muda. Deus então pergunta por que estão clamando? Que diga ao povo que marche. Nesse momento, uma forma de luz, um anjo, sai das nuvens e se junta à coluna de nuvem, que instantaneamente se transforma em uma coluna de fogo e, com o dia transformado em noite, essa coluna de fogo se coloca entre os hebreus e os egípcios e lança bolas de fogo que explodem perto do exército, assustando-os e impedindo-os de tentarem avançar. Nefertari chora com o estado do pai, pois o coração dele está falhando e, orando aos deuses, pede que o protejam, está arrependida do que falou para ele e diz que quem tem que morrer são os hebreus. A coluna de fogo continua protegendo os hebreus e Pazer acorda e com o alívio de Nefertari, Pazer diz que tudo o que fez não foi com intenção de provocá-la ou contrariá-los, mas sua função era dar orientação para as melhores decisões. Pazer diz que logo ela perceberá que vingança não deixará seu coração mais leve e não quer vê-la com o coração tomado pelo ódio. Ódio vindo de um amor não correspondido por Moisés, por uma rejeição, o que contribuiu aos eventos desastrosos dos últimos tempos. Que ela assuma esses sentimentos e se livre deles, senão crescerão em seu coração e alterará a essência dela e ela mesma não se reconhecerá e não quer isso para ela. Ele a conhece e ela não é assim, não precisa ser como a mãe dela, porque ela de fato não é. Quer ter certeza que ela trilhará um caminho bom. Pazer ainda aconselha a governar pelo bem do povo, pensando mais neles do que em sua própria glória. Pede que ela esqueça a vingança, se concentre em reerguer o Egito e leve uma vida plena, feliz, sem ódio. Não foi isso que ele sonhou para ela. Ela diz que não saberá agir sem ele não pode deixá-la. E Pazer diz que ela terá que ser forte, ela consegue, que mantenha seu coração humilde, sem se pôr acima de tudo e todos, e que volte a ser a menina doce de antes. E diz que a ama muito, e ela diz que o ama também muito.
Eles se abraçam e nesse momento Pazer adormece definitivamente e Nefertari desaba em chorar. Na beira do Mar Vermelho, Deus diz a Moisés para levantar o cajado e estender a mão sobre o mar. Mesmo não entendendo o propósito daquilo, Moisés vira para o mar e faz exatamente isso. Todo o povo hebreu então olha para o mar e percebe uma agitação nas águas. E, de repente, o impossível acontece e o mar se abre. Diante dos olhos de Moisés e do povo hebreu, duas bandas do mar se separam e as águas do fundo se juntam dos dois lados, abrindo pelo meio do Mar Vermelho uma passagem completamente em seco. E os hebreus, boquiabertos, perplexos, maravilhados, contemplam mais essa demonstração do poder de Deus. E Ramsés e os egípcios mal parecem acreditar no que veem. Moisés manda o povo marchar e a família dele puxa a fila, adentrando todos no meio do mar, completamente em secos, absolutamente seguros, um tanto temerosos alguns, mas todos grandiosamente maravilhados. E emocionados, eles caminham tranquilamente, tendo as duas gigantescas paredes de água de cada lado. Após todo o povo adentrar o mar, Moisés desce do morro e também entra e contempla as paredes de água. No fim da fila, ele caminha pleno e contente por essa grande maravilha. Nesse momento, a coluna de fogo que bloqueava o exército egípcio se desfaz completamente e Ramsés ordena que o exército ataque os hebreus e ele fica do lado de fora enquanto todos os seus homens entram no mar rumo aos hebreus. Ao ver isso, Moisés manda o povo correr e vários começam a ajudar as mulheres e os mais velhos a apressarem, e o exército, em suas bigas e a pé, se aproxima cada vez mais por dentro do mar. Não demora muito e os oficiais egípcios parecem temer a imponência das movimentadas paredes de água, mas continuam perseguindo os hebreus, que pouco a pouco e na pressa vão saindo do mar lá do outro lado e se ajuntando por ali. O exército continua imparável, e quando Ramsés sussurra o nome de Moisés, Moisés parece ouvi-lo. Depois que todos os hebreus atravessam, Moisés sobe e observa o exército vindo contra eles pelo meio do mar aberto e clama a Deus, que manda ele estender a mão sobre o mar novamente. Moisés então faz isso e lá de trás o mar começa a se fechar e as duas paredes de água vêm se desabando sobre a passagem seco. Não demora muito e os soldados são atingidos e a água começa a cair sobre os oficiais e a engolir todos aqueles homens de uma só vez, o que vai deixando Ramsés perplexo. Poucos segundos depois e todo o mar se fecha diante dos olhos dos hebreus e de Ramsés lá do outro lado. E o povo, alegre pelo livramento, comemora, enquanto Moisés olha para o mar, ainda agitado, com um profundo pesar no olhar. Corpos começam a aparecer na superfície da água e espadas e vestimentas de soldados boiam pelo mar. Transtornado e sozinho, Ramsés deixa sua espada cair, desaba de joelhos e do fundo de sua alma lança um profundo grito para a escuridão, o nome de Moisés, e fica ali, completamente derrotado. Nefertari chora a morte do pai e reconhece que estava sendo guiada pelo ódio e mágoa e se tornou essa pessoa horrível, e que as coisas que ela enfrentou não dá o direito de ser cruel com os outros e pede perdão a Karoma. No deserto, o homem que se dizia Deus e que sempre esteve rodeado de servos e jamais andou sozinho enquanto rei, vaga por ali, retornando para casa completamente só e sem força alguma. Do outro lado do mar, Moisés lamenta que as coisas tenham precisado chegar a esse ponto e que Deus sabe que ele não queria que as coisas tivessem terminado assim. Mas Moisés percebe que o seu povo está olhando para ele, sorridentes, contentes pelo livramento, felizes pela salvação. Então ele começa um cântico ao Senhor, louvando a Deus por tudo aquilo, e sua irmã Miriam se junta a ele na cantoria. No dia seguinte, os egípcios veem espantados o faraó, abalado, entrando sozinho no Egito, sem exército, sem ninguém.
Nefertari fica aliviada com o retorno do marido, que diz que perdeu a guerra, perdeu tudo e que ela se casou com um derrotado. Ela diz que não, que ela é tão culpada quanto ele e que está arrependida por ter instigado ele. Ramsés diz que agora vê todo o mal que trouxe ao Egito por ter teimado em enfrentar um Deus que não pode ser enfrentado. E ele consola ela pela morte do pai dela, e dizem que eles ainda têm um ao outro. Dias depois de caminhada no deserto, o povo reclama com Moisés sobre a água que acabou. Nefertari consola Caroma pela morte de Ikene no mar. No deserto, a coluna de nuvem leva o povo a um grande lago, mas os mais afoitos reclamam que a água é amarga. De volta ao seu trono, Ramsés relembra de sua trajetória e dos momentos ao lado de Moisés. Nefertari chega ali e pede perdão se o magoou, mas estará com ele até o fim da vida e vão reconstruir o Egito, vão escrever uma nova história da qual se orgulharão. Eles declaram seu amor e assim nos despedimos do Egito. Seguindo a orientação de Deus, Moisés pega um galho de uma árvore e joga na água, que se torna perfeita para beber. 2 meses depois, a coluna para e os hebreus acampam ali, montando tendas para suas famílias. Mesmo assim, muitos reclamam de fome. Apesar de grandes milagres e maravilhas que o povo presenciou, parece que a jornada rumo à Terra Prometida está apenas começando e os obstáculos no caminho serão muitos. E agora, um alô e um abraço para o Vitor Gabriel, que é de Taubaté, em São Paulo, para a Janete Sena, que mora em Rio Branco, capital do Acre, e ela está assistindo e amando a Bíblia, que é linda demais, e eu concordo, afinal é os 10 mandamentos. Também para Celiane Souza, também do Acre, ela assiste todos os capítulos de A Bíblia sem perder um e está achando tudo muito bom. Alô e abraço também para Felizarda, que mora em Caruaru, no Pernambuco, e ela gosta dos nossos resumos aqui do canal. Não se esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos de resumo aqui do canal. Eu te vejo no próximo vídeo e Shalom!